boa tarde, povo angolano. Como sempre, o vosso pássaro, Toine Congo. O pássaro apareceu de novo para contar ao seu povo, como sempre fez, trazer notícias como novidades aos ouvidos do seu povo. O nosso canal é chamado Anane Congo Mono e Toine Congo. Unnatangen samu. Enyo unnatangen samu. Kaluagizen samu. Kuna matumana ne Congo. Kuna kanda de ne Congo. E Toine Congo ndio unnatangen samu. Tukakabinda te kuna kunene. E uno ngizi diaka yensamu ombote nzevo atu se avoanda azule matu kasi kamonoko ambuta sala usizabo enlungu na ubuka lenda gwanuka kwakwe thaku maku matanu yezole zekwanga ekase nlungu kulenda olonda ko kamonoko ambuta po enlungu na ubuka lenda gwanuka kwakwe thaku yidila zekwanga maku matanu yekumivo maku matanu yetatu vo zeya enlungu kulenda olonda ko emaza kota makota ewunu diambu de mfunu ngizi diao. Quando eu falo, as pessoas criticam, muitos escrevem: ah, porque você fala à toa, você comeu, ficou repleto e sai para falar. Ah, você nem sabe da pessoa que você está a falar. Mas Netoio, quando sai, porque tem coisas certas. Ah, porque você fala à toa, nem tem provas. Recebi chamada do Newcastle, da nossa irmã. Ah, porque você é difamação. Recebi chamada da Holanda, porque isso é difamação. Recebi chamada do pastor Pembele e o administrador, o Esteve Macia. Ah, porque isso é difamação. Mas eu prometi que eu posso viajar na América sem visto. Eu vou chegar no Indianapolis, onde está, parece, a sede do Branham. Eu vou lá chegar, eu vou contar da vossa igreja. Porque vocês queriam provas. Eu vou trazer provas. Eu vou trazer provas. Eu vou chegar no Congo. Vamos entrevistar pastor que estão lá. Vamos trazer provas. Eu irei no Congo, no Rigini, procurar aquela pessoa, porque já entramos em contato. A pessoa com quem? A pessoa que pregou o pastor Kamalando, que é da igreja Imut, para ele converter-se e ficar intérprete em Lingala, naquela igreja do Branham, que está no Rigini, em Kinshasa. Vamos entrevistar a pessoa. Ele vai contar como que o pastor Kamalando era criminoso em Kinshasa. E eu vou contar como que o pastor Kamalando chegou em Angola, conseguiu aquela igreja. Eu virei com toda a história. Mas hoje, vamos falar do irmão Luzolo
Mabiala João Paulo. Eu sei que este nome vai tocar nos ouvidos dos membros da igreja IMUT. O irmão Luzolo Mabiala João Paulo anda desaparecido. Será que ele foi morto? Não sabemos. Mas temos o conhecimento, o irmão João Paulo era boa pessoa. Ajudou tanto a igreja IMUT. Ajudou tanto o pastor Kamalandwa. Até no próximo vídeo, um membro contou-me que não, o Kamalandwa é mesmo angolano. Claro, eu nunca disse que ele não é angolano. Eu disse que ele é congolês. Muluba. Mas depois, um membro também da igreja chama da Holanda para confirmar que não, ele pediu nacionalidade. Mas agora, alguém também apareceu e disse que não, ele é mesmo Bakongo de Kibokolo. No próximo programa, eu vou trazer toda a família dele. Eu vou contar. Daí também vamos agradecer que, não, sim senhor, ele é nosso irmão. Mas agora, o comportamento dele como pastor, será que estamos a gostar ou não estamos a gostar? Aí que está o problema. E hoje vamos falar do irmão. Deixa ainda lá, pronto. Eu disse, vai ser difícil, mas pronto. Os membros da igreja têm conhecimento do irmão Luzolo Mabiala João Paulo, que trabalhava na embaixada americana. E este irmão tem 4 crianças. Eu vou citar os nomes das crianças dele. O primeiro é o Jonathan. Temos o Isaac. Temos o Tabita. E temos o Divina. Ele tem 2 rapazes e 2 meninas. São filhos do irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Parece que ele é do Nambuangongo, o do Ambris. Mas ele é nosso irmão. E esse irmão trabalhava na embaixada americana. Ajudou tanto, tanto. Ele deu, ajudou, fez muita coisa naquela igreja. Assim que estou a falar do nome deste homem, toda a igreja sabe de quem estou a falar. Mas o irmão anda desaparecido. Perguntamos, o irmão anda desaparecido por quê? O irmão anda onde? Nem na casa dele, no condomínio do Camama, onde ele vivia, tinha uma boa casa, desapareceu ele e a família. Soubemos que ele tinha muitas casas em Luanda, porque ele tinha dinheiro. Ele tinha uma casa em Windhoek. Windhoek. Em Windhoek, ele tinha casa em Windhoek, também vivia lá. Vivia também em Angola. O irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Não sei, eu tinha um velho meu, o general Mabiala. Era o comandante logístico. Ele era também muito amigo do velho Pedalé, que as almas dele descansem em paz. Eu conheci muito o velho Mabiala, era general Mabiala. Não sei se é o pai dele, não sei, mas estou apenas a perguntar, porque o velho Mabiala parece que era do Ambris ou do Nambuangongo, se eu me lembro. E até a esposa do velho Mabiala, quando me ver a falar, ele sabe quem está a falar, o general Mabiala. E a esposa dele, se me ver, ele sabe do meu nome, ele sabe da vida. Ele vinha aqui em casa. O falecido, o general Mabiala, com a esposa, me conhece muito bem. Vinha aqui em casa, fazíamos o barbecue na minha casa. Eles me conhecem.
Muito bem. Então, não sei se o Luzolo Mabiala, João Paulo, é o filho do falecido general Mabiala, não sei. Estou apenas a assumir, a adivinhar. Então, acontece uma vez que o pastor Kamalandwa devia ir a Windhoek. Ele, com o irmão João Paulo, que é muito conhecido na igreja Luzolo Mabiala. E eles vão sair de Luanda para lá. Parece que foram de carro. E chegaram ao Windhoek, chegaram lá tarde, lá para 23 horas. E o irmão, como conhecia bem aquela cidade, ficou um pouco cansado, disse que pá, pastor, eu diretamente vou descansar. Mas quando foram para Windhoek, foram com duas meninas. Estava lá a Sônia e a Nininha. As duas meninas são meninas da igreja. Eu vou citar nomes. Se for trazer provas, viremos com prova desta vez, porque não seja mais difamação, não. Eu vou contar, porque nós em Kikongo, né, falamos em songo minha sueca, vonda mi vondanga, em songo minha sueca, vonda mi vondanga, mi vondanga yato. Eu não fui que disse, ambutasi sabo, em songo minha sueca, vonda mi vondanga. Ewawu ekama ubuki lutumni zako enovo ekama na ubuka zezingi kabai kisangi mukati ewa kama ubuki di. Quando foram para Windhoek, foram com Nininha, não sei se eu falei bem o nome, e a Sônia. Chegam lá, diretamente vão no hotel. O irmão Luzolo Mabiala, como conhecia o hotel, também tinha conhecimento da cidade, no hotel, lá, pá, quer o quarto. Ele dá o cartão, paga. O pastor já fala no irmão, opa, diga a ele que eu quero um quarto grande, quero o suite. O irmão assusta, oh, o pastor quer o suite para quê? Ele estava com duas meninas e ele, pá, só precisava de 2 quartos, um quarto para o pastor e as meninas também um quarto, cada um quarto. Só que o pastor disse que não, quero um suite, os que falam inglês, um suite, um quarto grande tipo casa já. Um suite onde há tudo lá dentro. Uma sala para sentar, o quarto, cama grande, cozinha, tudo lá dentro. Suite não é todo mundo que pede o suite. A gente que tem dinheiro. Então o irmão assusta, mas por quê? E as meninas vão dormir aonde? Ele que responde, não, vão dormir comigo naquele quarto. O irmão assustou, mas como é? O pastor vai dormir com as duas meninas lá naquele quarto, no sítio? Não, ele não estava de acordo. Ele vai no posto da discussão, epa, arranja lá 2 quartos, não sei o que, outro para as meninas, outro para... E o irmão tira o cartão dele, paga de novo. Um quarto para as meninas e um quarto para o pastor. Mas afinal o pastor não gostou. Ficou no coração. Depois de 3 ou 4 dias lá no Windhoek, regressam para Luanda. O irmão pagou dinheiro dele, do bolso dele e o cartão dele. O pastor Kamanando não esquece quando alguém paga no cartão dele. Dinheiro, o recibo, o registro fica no hotel.
Eu sei porque eu toquei neste ponto. Porque vamos regressar neste ponto. O que acontece depois de 3, 4 dias? Eles regressam para Angola. Para Luanda. Nós não soubemos. Com o tempo, o irmão Luzolo Mabiala vai contar essa história numa pessoa que é administrador ou pastor da igreja. Não sei se ele cometeu erro. Mas assim que ele contou, aquela pessoa vai relatar isso, vai contar isso no pastor Kamalandwa. O pastor Kamalandwa vai bravar, fica nervoso. O que ele faz? Ele vai convidar os pastores e administradores, membros da igreja. E onde é isso? Na casa do pastor Kamalandwa, lá em Cuca. Infelizmente, o pastor Kamalandwa tem uma senhora, Muluba Esperança, que é a esposa dele. Ela é uma boa pessoa. Uma boa pessoa que todo mundo na igreja admira. Infelizmente, o marido, um bandido que está aí, um criminoso. Desde Kinshasa. O pastor Kamalandwa, Kamaubuki de mono toyone Congo ngini não mono kupondiko não me manda matar. Eu sei que você tem tropas que deram no governo do MPLA que andam contigo. Então, se alguém te ameaçar ou divulgar o segredo, você manda pessoas para matar aquela pessoa ou fazer algo ou ameaçar aquela pessoa. Essa gente você conhece e alguns membros. Mas naquela reunião que você convidou na tua casa, quando membros chegaram, encontrava lá o irmão Luzolo Mabiala, João Paulo, que é o nome dele completo. Encontrava lá também o pastor Pembele, que ele sempre me chamava para tirar o vídeo que eu tinha feito pela primeira vez. O administrador, o Steve Mayala, também encontrava lá. Muitos nomes, eu posso citar os nomes, citar os nomes. O Malanda, o Tony, o Moisés, o Mendes, o Zacarias, o Mbaca Antônio, o Paulo. Quer dizer, todo mundo estiveram lá na tua casa, naquele dia. Então, o senhor, o pastor Kamalandwa levantou-se a bravar, que aqui falta de respeito, não sei o que, falou tanta coisa aí. E quando você acabou de falar, e você vai dar a palavra no coiso, no irmão Luzolo Mabiala, João Paulo. E quando João Paulo toma a palavra, e ele rebenta tudo à frente daquela gente. É assim que o irmão Paulo contou, porque o pastor Kamalandwa sabia, de forma que você tinha dito, então o irmão terá medo. Mas o irmão contou tudo. Quando o irmão Luzolo Mabiala abre a boca e conta a história como aconteceu, com provas, ele que pagou o hotel porque ele não quis você dormir no chute, não sei o quê. Até você próprio também contou isso na igreja. Se eu estou a mentir. Os membros da igreja que vão seguir esse vídeo sabem que o pastor contou essa história na igreja. Como que o irmão Paulo pagou o quarto enquanto que ele pediu o chute. O pastor Kamalandwa que vai levantar e pegar o irmão Luzolo Mabiala no pescoço, quase a lhe matar. Todo mundo levantou-se aí, porque ele pega no homem e atira fora de casa, quase a matar o homem.
um homem tão respeitoso, que ajudou tanto as pessoas na igreja. Até ajudou o irmão Ndombele, que casou-se na tua igreja. Ele lhe arranja trabalho lá nas empresas petrolíferas. Ele ajudava tantas pessoas na igreja. Ele dava ajuda de dinheiro. Outro dia ele aparece com $5.000. Para o pastor Malandro leva lá no Namíbia, na Namíbia, não sei aonde, Moçambique, para abrir outra igreja. O pastor Kamalandwa sabe disso. Os membros da igreja, administrador, sabem disso. Mas o pastor Kamalandwa levantou-se para pegar o irmão Luzolo Mabiala, João Paulo, no pescoço e agarrar, quase a lhe matar. Pode responder a mim. Você queria provas. Pode responder a mim o porquê que você fez isso. Qual é o mal que o irmão tinha dito? Porque ele contou a história. Você queria dormir no mesmo quarto com a Nininha e a Sônia. É por isso o pastor Kamalandwa, depois do momento, porque naquele dia o irmão que fica nervoso sai, entra no que foi emoção para ele. Ele entra no jeep dele, ele vai arrancar. Mas membro da igreja, administrador, falaram: mas por que você fez isso? Você pensa que você é rei? Você é rei? Você é quem em Angola? O senhor Kamalandwa é apenas pastor, mas quem é um pastor? O pastor não é um ser humano como nós que vai pregar, ajudar a comunidade. O pastor é uma pessoa que tem poder, que fala com Deus, que tem direito a dormir com todas as meninas. Pastor Kamalandwa, eu vou contar a história da Rosita, que vivia na tua casa, que a mamãe Esperança bateu. Virei contar. Isso vai ser outro programa. O pastor Kamalandwa que vai regressar na igreja. Porque já conversamos com o irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Se entendemos, a situação está resolvida. Mas aquele senhor sabia das tuas capacidades. Ele tem muita coisa para nos contar. E a igreja, a sua igreja, estão na procura do irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Eu não. É aí os membros da igreja que estão à procura daquele homem. Queremos ouvir na boca do irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Ele contar a história dele assim na televisão. E quando o irmão acabar de contar, eu também gostaria de ouvir a história daquele irmão. Agora o irmão desapareceu. Nem sinal da vida. Até ele ter uma casa onde o pai da Bibiche mora. Porque é a igreja que paga para o pai da Bibiche. O senhor Kamalandwa sabe por quê. Também iremos conversar com a mamãe da Bibiche. Senhor Kamalandwa, eu virei com provas. Virei com provas. Virei com provas. Como está à procura das provas, eu virei com provas. A igreja deve dinheiro ao senhor Luzolo Mabiala João Paulo, da casa onde o pai da Bibicha mora. Vocês têm atraso de 4, 5, 6 meses, parece. E ele já não aparece. Nem sinal da vida. Até a casa no condomínio, lá no Camama, onde ele vivia,
desapareceu de casa com as crianças. Ele tem 4 crianças. Ele tem outra casa no Windows. Não está lá. Nem sinal de vida, nem o telefone já não funciona, nem nada. Queremos saber o paradeiro do irmão Luzolo Mabiala João Paulo. Estamos a perguntar no pastor Kamalandwa, os membros da igreja, o irmão pastor Pembele, o irmão Steve Mayala, que me chamava para eu tirar o vídeo que tinha posto quando eu falei da igreja Imut. Onde está o irmão Luzolo Mabiala João Paulo? Kamaubu Kidi. Kamaubu Kidi. Mono kila kosigini nange mono. Nanangini nanga ufwa. Mutaseatu. Itopo mambiko. Mkuna yivu kwa ningini nanga. Diambo to givule eto. Pastor Kamalandwa. Ou tutela. Este irmão está onde? O irmão não está a aparecer. E muito tanto, mas qual é o teu problema? O que tu queres? Você falava da tradição Congo, falava não sei o que, no que. Agora está se meter nos pastores. Não, não estou a me meter nos pastores. Não estou a me meter nos pastores. Não. Eu sou apenas Ikusu. Em qual lubamba nginange mono? Mono Ikusu. Em qual lubamba mono? Mono. Os que estão me perguntar, por que você está a se meter nisso? Mas eu sou de Angola. Quando o problema é um problema dos Bakongo, também faço parte. Também faço parte. Mas como é que os mais velhos Bakongo não entraram nesse assunto? Então os mais velhos perguntam a este homem muito conhecido na igreja, Luzolo Mabiala João Paulo, anda onde? Trabalhava na embaixada americana, boa pessoa, ajudou tanto, mas ele teve problema com o pastor Kamalandwa, porque o pastor Kamalandwa tem tropa deles, parece que lideram pelo governo angolano. Não sei se o nosso presidente, a segurança, a polícia, dão tropas nos pastores. Nós sabemos, muitas das igrejas receberam dinheiro do governo para construir, para apoiar o MPLA. Entendemos isso. Entendemos isso. Mas será que deram também tropas neles para lhes cuidar? Se alguém trazer uma história passada, antiga, da sua vida, e aquelas tropas vão ameaçar aquela pessoa? O pastor Kamalandwa, o irmão Luzolo Mabiala João Paulo, está onde? Anda desaparecido. O telefone dele já não funciona. A casa onde que ele vivia, no condomínio do Camama, ele sumiu daquela casa, ninguém ficou lá, nem ele, nem a esposa, nem as crianças. Ele tem tantas casas em Angola, naquelas casas, nenhuma deles ele encontra-se. No Windows, ele não está lá. Pastor Kamalandwa, conta para nós. Vocês sentaram na tua casa dia 15 de março. Parece que era de 2017. E o último tempo que esse senhor apareceu em Luanda, que lhe viram, foi em mês de agosto de 2019. O pastor Kamalandwa vai regressar na igreja para contar que não. Essa pessoa não pode mais meter pena na igreja porque ele é mau.
nenhum membro da igreja pode aceitar essa pessoa na igreja. Nenhum membro da igreja pode aproximar-se dessa pessoa. Que essa pessoa é o Luzolo Mabiala João Paulo, que era boa pessoa, que ajudou tanto o pastor, que fez muita coisa. O pastor Mabiala Kamalandwa, eu vou te fazer lembrar uma coisa que você sempre fez, como faziam os padres católicos. Quando alguém cometeu o crime, ele vai na igreja, vai confessar no padre. O padre, eu cometi esse crime, eu fiz isso, fiz isso. O padre vai dizer, vou pedir a Deus para te perdoar, não sei o que, não faz mais isso. Só que depois o padre fazia o quê? Chamava a polícia, dizia que não é pá, a pessoa que matou fulano, eu já vi, ele vive no sítio tal, tal, tal. A polícia vai te aprender. O pastor Kamalandwa, quando você vai lá contar a história, confessar a ele, você vira prisioneiro dele. Se você fosse mulher, então tens que dar o corpo. Se você fosse um homem, ele vai abusar. Você vira escravo dele, porque sempre você cometeu um erro, sabe que você tinha feito isso, 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 isso. E você tem que começar a trazer dinheiro, comida, fazer muita coisa para ele, porque ele tem o teu segredo, uma coisa que você tinha feito. Pastor Kamalandwa, estamos à procura deste irmão. Ainda virá outros vídeos. Neste momento, paramos aqui. Abraço a todos. Até a próxima. Toyo Nekongo.